Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma aula. E olha só, no módulo de vocês, tá certo? Nas páginas 300 e 303, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o município e o que faz parte do município, tá bom? Então vamos lá pegar os módulos. Aula de geografia, tá certo? Olha só, a tia quer falar um pouquinho, a gente vai estudar, tá certo? Sobre o município, mas hoje a tia quer falar um pouquinho sobre duas zonas, tá certo? Que fazem parte do município, tá certo? Então, olha só, zona rural e zona urbana. Quem é que já ouviu falar sobre zona rural e zona urbana? Pois é, a zona rural é a zona onde as pessoas trabalham no campo, tá certo? Trabalham com agricultura, que é plantação, plantando, colhendo. Trabalham com a pecuária. O que é pecuária, tia? É a criação de animais. E esses animais, eles fornecem alimentos, produtos que nós temos na nossa casa, tá certo? Esses produtos entram nas nossas casas. Então, a zona rural, ela traz pra gente alimentos, plantações, trabalho, tá certo? A mão de obra, tá certo? O que é mão de obra, tia? Aquele trabalho onde a gente usa as nossas mãos, tá certo? Então, a gente fala de fazendas, de chácaras, né? E tantas outras coisas que na zona rural tem, tá certo? Então, vamos lá. Na zona rural, a gente trabalha também com a pesca, né? Os trabalhadores, eles trabalham com a pesca. Eles pescam, levam o peixe, trabalham. Como é que eles trabalham, tia? Eles vendem e esse peixe, ele traz o dinheiro para esses trabalhadores e através desse dinheiro eles se sustentam, eles compram alimentos, eles compram roupas, eles pagam contas. Então olha que legal, né? Na zona rural a gente fala muito sobre plantações, né? Quem aqui já ouviu falar na televisão, ouviu na internet, as pessoas plantando, né? A gente está chegando agora na época de São João e nas festas juninas as pessoas falam muito e comem muito comidas típicas, né? Mas para fazer as comidas típicas a gente precisa do quê? Do milho, né? E aí é onde entra a agricultura. Por quê? Porque as pessoas elas plantam o milho, ele tem aquele tempo, né? E cresce, nasce e depois ele vai o quê? Para as nossas casas, para a gente fazer os nossos alimentos das festas juninas, né? Então olha que legal. Então na agricultura é assim que as pessoas trabalham, tá certo? No campo, plantando, criando animais e produzindo alimentos, tá certo? E na zona urbana, a gente vai falar das cidades, tá certo? Então, na zona urbana, a gente fala das cidades, fala um pouco também da forma de vida, né? Que quem mora na cidade, às vezes, existem lugares na cidade, né? Que tem pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Tia, o que é poder aquisitivo? É dinheiro, tá certo? Então ela tem uma situação financeira, né, melhor, maior. Então elas vivem em casas melhores, né? Tem empregos melhores, tem empresas, constrói prédios. Então, na cidade, a gente pode ver muitas coisas, certo? A gente aqui mora na cidade ou a gente mora no campo? A gente mora na zona rural ou a gente mora na zona urbana, né? Então, vamos pensar um pouquinho. A gente mora onde? Na zona urbana, na cidade, né? A gente não mora na zona rural.
tá certo? Então, na cidade a gente pode encontrar várias coisas. A gente encontra empresas, a gente encontra escolas, a gente encontra hospitais, a gente encontra farmácias e tantas outras coisas que tem na cidade, né? E às vezes no campo é um pouco afastado. Para as pessoas que moram no campo irem até a cidade para ir a um banco, a um hospital, elas precisam viajar um certo tempo, né? E as pessoas que moram na zona urbana, não, porque já está ali pertinho, tá certo? A tia preparou um vídeo bem legal, bem explicativo, para que vocês conheçam também e vejam, tá certo? A diferença entre a zona urbana e a zona rural. Tá certo? Então, espero que vocês gostem do vídeo que a tia preparou. E na próxima aula a gente vai continuar estudando sobre esse assunto, tá bom? Hoje a gente começou falando dessas duas zonas, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais, tá bom? Então, façam a atividade da página 303, tá certo? E assistam o vídeo que a tia preparou para vocês com muito carinho, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, tá certo? E façam uma ótima atividade. Então, até a próxima aula, tá certo? Beijo, fiquem com Deus! Dorinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalharem na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio,
Ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigado, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho?